Olá, estamos aqui hoje com mais uma edição do Viver Plenamente e trazendo acerca da reflexão então do Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Para o programa de hoje, eu trouxe duas convidadas, psicólogas na área clínica e que atuam em outras áreas também e que são parceiras lá da Denegre Psicologia. Eu tenho conosco então, na data de hoje, a Zuila Soares da Costa, psicóloga formada pela Universidade Fevale e que atua dentro do Caldec com treinamento de habilidades sociais, isto, né, Zuila? Sim. Entre outras práticas também, né, e com especialização então na área de terapia cognitivo-comportamental. E a psicóloga Kellen Lodge Cleman, que atua como psicóloga também formada lá pela instituição Fevale, e que auxilia e é a nossa parceira também de trabalho lá na Denegre Psicologia. Também com uma formação, né, que atende crianças, adultos e adolescentes, né, Kellen? Isso. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Boa tarde. Enfim, né, no Brasil, então, acerca da data 27 de agosto, o Dia do Psicólogo é comemorado nessa data porque em 1962, o presidente João Goulart sancionou a Lei 4.119, que então regulamentava a profissão do psicólogo. E desde então passou-se a comemorar essa data. Então, para a gente falar um pouquinho, né, e trazer um pouquinho à luz a reflexão do profissional psicólogo e como é que está tudo isso neste momento, né, em fase de pandemia, depois pós-pandemia, agora no modelo híbrido, a gente não sabe exatamente ainda como é que vai se dar, né, todo esse retorno e também para a gente falar um pouquinho do retorno do pessoal que está saindo do pós-pandemia e voltando aos poucos para a vida normal, poderíamos dizer assim, Novo né, gurias? normal. Então eu vou perguntar para a psicóloga Kellen primeiro, então, qual é a importância da data, né, do profissional psicólogo, de ser psicólogo e da profissão no âmbito em que a gente está enfrentando esses desafios neste momento. Kellen. Então, primeiramente, eu quero agradecer, Aline, o convite. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, a importância da data, dia 27 de agosto, no Dia do Psicólogo, primeiramente, homenagear todos os profissionais que trabalham para promover a saúde. E também, mas principalmente, para nós homenagearmos os nossos colegas que lá em 1962 lutaram tanto para conseguirem estabelecer a nossa profissão, né? Então, eu acho que principalmente esse dia é homenagem a todos, mas lembrando dos nossos colegas que batalharam tanto. Hoje, uma das principais atividades que a gente tem da psicologia é no âmbito clínico, né, Sim. Kellen? E dentro da área clínica, qual é a importância que tu vê do psicólogo atuando dentro dessa área clínica? O que tu vê, assim, qual é a leitura que tu faz hoje a respeito do psicólogo neste âmbito, né, na questão da profissão, atuando dentro dessa área? A questão do acolhimento, da orientação, do auxílio do profissional da psicologia na resolução dos problemas, né, auxiliando o paciente resolver os problemas, né? E então, é isso a importância do psicólogo clínico. Muito bem. E a psicóloga Zuila, então, nos anos de 2020 e 2021 foram um grande desafio para nós, né, E Zuila? como? E foi um marco também na vida do profissional psicólogo, que a gente teve que sair do âmbito só do atendimento presencial e passar para o teleatendimento, né, nos reinventar com essa questão da profissão psicólogo, buscar novas formas, fazer às vezes, muitas vezes, por chamada de vídeo ou teleatendimento, ou a questão da saúde. Então, ela entrou
né, pelo vídeo lá na casa do paciente. Sim. Como é que foi para ti viver todo esse momento desafiador e como é que está sendo agora esse pós-pandemia em que as pessoas aos pouquinhos estão retornando então para os atendimentos presenciais? Me conta um pouquinho dessa tua experiência, Zoe. Olha, no início, a minha maior preocupação foi garantir a qualidade de atendimento, né? Aquele olho no olho que a gente fala sempre, né? A questão da proximidade. Então, aquilo foi muito confuso para mim, porque eu também sofri um impacto, nós sofremos um impacto, todos sofremos, né? Com esse impacto. Então, eu me vi um pouco resistente, né? Um pouco resistente. Com as tecnologias? Com a tecnologia, do presencial para uma telinha, né? Uma tela de celular. Então, eu fiquei um pouco resistente, mas precisava fazer algo, né? Que pudesse, meus pacientes estavam ali, eles precisavam. Queriam esse momento de escuta, queriam essa acolhida. Com certeza, né? Então, eu decidi, né, buscar essa alternativa. E foi muito bom, funcionou muito bem, né? A princípio, eu fui me entregando, né, as vantagens que a tecnologia está aí, né? Nos proporciona nos fornece, também, né? Nos proporciona. Então, assim, eu utilizar esse recurso como forma de alternativa também, não só o presencial, né? E aí deu o primeiro atendimento. O maior desafio mesmo foi passar a credibilidade, a confiabilidade, né, a segurança, né, em relação a nós mesmos, ao nosso trabalho. Porque para os que já estavam presenciais e passaram ao online, ok, já me conheciam presencialmente, né, mas aqueles que estavam vindo, para eles era muito inseguro, né? Será que ela é psicóloga mesmo e tal? Então, a gente passava essa credibilidade, né? Com informações, né? Buscando também uma referência, olha, que a clínica é Denegre, através deles. Então isso aos poucos foi construído. Esse né? espaço novo. Esse espaço e funcionou super bem. Super bem mesmo. Muitas vezes a gente tem também um pouquinho dessa resistência, né, gurias? É. Depois, com o tempo, a gente vai se adaptando devagarinho. E quando vê, até para as pessoas isso aconteceu de uma transição de uma forma muito suave, muito tranquila. Né? Kellen, tu também teve que te adaptar aos atendimentos online, né? E esse momento está sendo um momento de transição. Quais os desafios dessa transição agora, da volta para o presencial? Muita gente até se acostumou demais com a questão do atendimento online. E agora sair desse momento, sair desse teleatendimento e voltar para o presencial? Então, no começo eu também fiquei resistente aos atendimentos online, porque eu não tinha hábito, não saberia como seria estabelecer esse vínculo com os pacientes. Então, no começo foi difícil, mas para a segurança de todos, era o que poderia ser feito, né? Então, assim foi feito. Segurança e prevenção, né, do vírus, prevenção. Enfim, né, nesse sentido que tu fala, né, Sim, questão de segurança, a gente sim, conseguir sim. prevenir e melhorar. Pelo Covid mesmo. Né, a questão do distanciamento, manter em função do vírus também, né? Agora, todo mundo, né, sendo vacinado, a gente que é profissional de saúde, teve a oportunidade de ser vacinado primeiro, Sim. mas várias pessoas ainda estão na fila, principalmente o pessoal mais jovem, que está à frente de muitos trabalhos, ainda falta essa parcela da população, né? Mas aos pouquinhos a gente vem vendo que o movimento do retorno, ele vem acontecendo. Sim, vem acontecendo. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Os meus pacientes, a maioria, voltou para os atendimentos presenciais. Alguns não, porque se habituaram tanto com essa comodidade de ficar no conforto da sua casa, chega cansado. Então, se sentiram tão bem, se habituaram com essa nova opção, né, de atendimento, o teleatendimento, e querem ficar no online. Nem querem voltar mais Não pro presencial. querem voltar. Se adaptaram tão bem que não voltam mais, é isso. Aconteceu comigo também.
Zuila, como é que foi essa experiência para ti? Foi. Aconteceu comigo também, assim, agora no retorno, né? Então alguns, eu não quero, eu acho que tá tão gostoso chegar em casa e assim, confortável, e é a comodidade mesmo, né? De poder, no próprio escritório, né, ir para a sala, fechar a porta, fazer o atendimento. Estou no setting terapêutico. A sessão, bem tranquilo, e depois abre a porta, tá lá, né, trabalhando. Então, o deslocamento, e é bem a questão da comodidade Economia mesmo. com deslocamento, em tempo. Estacionamento. Né? O pessoal achou bem mais tranquilo, muitas vezes, permanecer assim. Zuila, tu tens também uma atuação junto ao Caldec aqui de Novo Hamburgo, Sim. né? Explica para nós um pouquinho o que é o Caldec e qual o trabalho que você desempenha hoje lá, quais as atividades que você faz. Olha, o Caldec é um centro de atendimento urbano à dependência química. É uma comunidade terapêutica, né? E, bom, eu comecei no Caldec no estágio, né? Ainda não consegui me desligar. Realizei Fez toda uma atendimento. construção, iniciou no Uma estágio, construção, com uma e foi, prática. aí eu fui para a clínica, agora estou voltando de novo. E o Caldec, ele proporciona o tratamento e cuidados, acolhimento, tratamento e cuidados, né, integral. Então, com acompanhamento de uma equipe maravilhosa, uma equipe de É uma equipe profissionais multidisciplinar, né? Vocês têm outros profissionais isso. juntos, especializados para atender a questão da dependência química. Exatamente. E a dependência química tu trata também quando não é necessário internação dentro do âmbito clínico. Também pode-se fazer esse tipo de tratamento quando Sim. o caso não está tão grave assim. É Sim. isso, né? Eles passam por uma desintoxicação, agora tem a casa de triagem, depois eles passam para a comunidade, né? Ali na comunidade terapêutica eles estão porque eles querem. Né? É voluntário, não é? Isso é voluntário. importante colocar. É a característica. E dentro da questão do tratamento da dependência química, para quem é leigo e não conhece, né? Existe a internação voluntária, quando a pessoa decide se tratar e quer a internação e concorda com isso, e existe a internação involuntária, quando a pessoa não quer se tratar e é obrigada a entrar com uma intervenção judicial ou via família e obrigar a pessoa a fazer um tratamento, porque já está botando a ele e as pessoas da família dele em risco. Então, essa diferenciação é importante a gente pontuar aqui, né, para o pessoal que está assistindo em casa. Para nós que somos da área é muito tranquilo, mas para quem está assistindo, nem tanto assim. Sim. Né? Então, é bem importante a gente ter esse entendimento para que o pessoal consiga, né, em casa, também saber onde buscar. E há casos, às vezes, em que os pais se apavoram, ver o filho usando maconha, ou usando algum tipo de droga, às vezes até mais leve, né, Zuila? E acaba que a pessoa quer já colocar em internação, e não é um caso para internação, porque ele precisa ir lá para a clínica ser tratado via ambulatorial. E o profissional geralmente mais indicado, né, não que os outros também não possam ser indicados, mas eu costumo dizer que a linha de tratamento que costuma dar um bom resultado é a linha da especialização da Zuila, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, que é por, né, comportamento e mudança de hábitos e comportamentos, principalmente. O público-alvo é homens a partir de 18 anos, né, eles seguem um programa terapêutico em desenvolvimento a partir... são 9 meses. Tá, tinha esquecido. 9 meses, e após esses 9 meses, tá, acontece a reinserção, né, a volta ao mesmo ambiente onde eles estavam antes. Por isso que nós temos o cuidado de acompanhar esses familiares, né? Eles têm Tem que ter um suporte, grupo de apoio para a grupo família de também. apoio, né? Porque quando ele volta para esse ambiente, a família tem que estar preparada, né, para receber. E às vezes o dependente químico é o sintoma, muitas vezes, do que está acontecendo lá na família, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, da forma como se chegou ali. Às vezes pode ser, né, a pessoa tem toda que está uma fazendo questão um sintoma familiar. talvez. Exatamente. Tem toda uma história por trás disso aí, né? Já vamos seguir, então, com esse nosso bate-papo, agora no próximo bloco. E então a gente corta agora e vamos lá para os nossos comerciais. Em seguidinha a gente volta para o segundo bloco para tratar um pouquinho mais então desse assunto, da questão do desafio do psicólogo, da questão das atuações e como é que está sendo esse pós-pandemia
aí frente a essas situações. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Ok, voltamos então com o nosso segundo bloco da programação de hoje, que está tratando sobre a questão do Dia do Psicólogo e a atuação dele neste momento, de pandemia, Covid, pós-pandemia e as diversas atuações. E uma das mais desafiadoras que a gente teve foi a questão da dependência química, que a Kellen e a Zuila, que são as psicólogas e convidadas de hoje, né, estão exatamente falando um pouquinho sobre isso. Zuila, tu estavas explicando um pouquinho da atuação do Caldec, né, e da Sim. atuação do psicólogo com a questão do dependente químico em si, né, no primeiro bloco. Para a gente fechar, como é que foi assim a diferença entre atender nesse período de pandemia e pós-pandemia? Teve diferenciação na questão de internação? Ou como que foi isso? Como é que se deu isso na prática? O Caldec, eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, tem a casa de triagem, como eu tinha falado antes, né? Eles passam por essa casa de triagem, a quarentena, fazem quarentena e depois eles vão para a comunidade terapêutica. Ali, houve, né? Eles tiveram que se adaptar, porque nesse período eu não estive lá. Né? Eu não estava lá Você atuando... ficou com os atendimentos online? Sim, atendimento online e mais atendimento online. Ok. Pouquíssimo presencial. Kellen, explica para nós, né, e para o pessoal que é leigo lá em casa, como é que é essa experiência de atender e de tratar, né, treinamento de habilidades sociais, esses acolhidos também que tu fizeste, esses acolhimentos lá no Caldec. Então, primeiramente, a questão do acolhimento, né? Eles, quando o acolhido ele é encaminhado, ele fica, primeiramente, 2 semanas, em torno de 1 a 2 semanas, se desintoxicando. Depois eles chegam no Caldec e são recebidos por um psicólogo. O psicólogo faz todo o acolhimento e esse psicólogo encaminha para o atendimento psicoterapêutico, para o atendimento psiquiátrico, quando necessário. Encaminhamos para o assistente social, conforme a demanda de cada um, né? Conforme o que é necessário, conforme a demanda do atendimento. E a experiência com o grupo de treinamento de habilidades sociais foi incrível, né? A Zuila já é minha parceira desde o estágio. De muitos anos. De muitos anos, né? Então, nós trabalhamos com o grupo de treinamento desde o início, como se fosse com crianças, desde habilidades sociais iniciais, como o bom dia, treinamento do bom dia, com licença, obrigada.
Porque Coisas que se perdem, né? Coisas que a que se pessoa perde a perdem. noção. E muitos acolhidos, eles não têm essa cultura, né? Do bom dia, não existe. Tudo Então, bem? Como é que vai você? Então, era tudo um treinamento. Então, nesse grupo, foi um crescimento incrível para mim como profissional e um crescimento pessoal. Nós trabalhávamos com teatro, nós trabalhávamos com música, nós deixávamos o tema de casa para eles, nós trabalhávamos a questão da hierarquia, a questão da responsabilidade, porque na semana seguinte eles tinham que trazer o tema de casa para nós. Então, eram habilidades treinadas dentro do grupo que futuramente o nosso intuito era que refletisse na sociedade futuramente, quando eles saíssem. E nós ganhamos muitos retornos dos coordenadores, dos supervisores, que refletiu dentro da comunidade para o convívio, o melhor convívio deles, né? Então, foi incrível. Acho que a Zoila vai poder falar mais. Eu adoro, né? Eu adoro a habilidade social, treinamento de habilidades sociais. Então, assim, nós vimos que havia uma deficiência, né, de habilidades sociais ali dentro. Porque, imagina, vários homens, né, ali, na comunidade. Então, interagindo o dia inteiro. Né? Então, pensei, vamos fazer alguma coisa, vamos criar esse grupo. Porque os grupos são criados dependendo da necessidade coletiva. Né? Então, tem grupo de prevenção de recaída, esse treinamento de habilidades sociais, a espiritualidade, que mais querem? Teatro, Oficinas, arte-terapia. arte-terapia, nossa, vários grupos, porque eles estão ocupados o tempo inteiro, né? Então, foi muito, muito legal. E aí a gente viu que havia uma deficiência de habilidades sociais para até promover, né, relações mais, a comunicação mais harmoniosa ali dentro. Entre eles. Uma comunicação mais assertiva, até o simples fato de elogiar, receber elogio, habilidades sociais cotidianas e educativas, básicas, e fez muita diferença, porque a gente fazia as dinâmicas em grupo e depois, durante a semana, eles treinavam. Né? E dividíamos em grupos e cada semana tinha um coordenador, justamente pela questão da hierarquia. Aí eles se sentiam assim, nossa, responsabilidade, sabe? Era muita responsabilidade. E aí, quando eles têm Isso passava de um para o... E uma coisa que é importante, que vocês estão colocando, né? Quando a gente coloca a questão da importância da hierarquia e deles terem que regrar também, é importante que eles consigam entender, né, o quanto é difícil para a pessoa que está regrando passar aquela regra e para quem está recebendo aquela regra entrar naquela disciplina, naquela organização. Isso. E que às vezes parece simples, mas que são tarefas difíceis para quem já chegou no último lá da droga ou no último lá estágio que tem da dependência química e ter que regrar tudo isso de novo e buscar, né? É uma rotina que para nós seria padrão e que seria dentro do nosso normal, digamos assim. Sim, sim. Mas que para quem se perdeu, né, acaba sendo desafiador ter que E sentir retomar na pele também, tudo né? isso. É bem Peraí, importante agora, essas essa reflexões. semana eu sou o coordenador, nossa, né? Uma questão de responsabilidade. Então, a responsabilidade pesava naquela semana. Então, durante a semana, eles faziam grupos de estudos e aí se empenhavam. E aí, quando voltavam, eles apresentavam ou vinham. Era muito criativo que a gente deixava livre, né? Era um desafio para eles. Então, eles faziam composição de música, letras e teatro, variado, Algo né? que eles gostavam, Que eles né? gostavam, que eles se de sentiam à rap, vontade, então, né? Né? E aí, durante a semana, eles ensaiavam e aí traziam para o grupo, que era uma vez por semana, ainda uma vez por semana, e aí ali era muito legal. E nós inserimos também dança-terapia, musicoterapia, e foi muito bacana, foi muito legal. Vocês têm um trabalho No início muito eles ficavam rico. meio assim, sabe?
Meio assim, a Sim. dança terapia. Botava a música, vamos botar uma música legal, e aí a gente começava dançando. E aí fazia assim. E aí muitos quietos, né? E aí, não, vamos lá. E não, sabe, deixava eles livres. Daqui a pouco estavam ali dançando e fazendo pirueta, né? Era muito legal. E a gente dançava junto com eles e tal. Isso aí foi antes da pandemia, claro, depois. Depois as coisas ficaram, Depois as coisas né, um pouquinho ficaram diferentes. Não, e o diferentes. interessante é que pessoas tímidas, homens, assim, uns senhores idosos, ficavam no cantinho e na hora da aula da musicoterapia, Se soltavam. eles dançavam, eles se divertiam. E nós levávamos Começava geralmente com o o rock pezinho, dos assim. anos 60. Que é bem da, Então- né, o público-alvo. A gente Então, dançava junto, né? era uma diversão, na Era verdade. muito divertido, muito divertido. Gurias, né? E agora, né, nesse momento em que a gente está, né, numa fase transitória, quais os desafios que vocês veem como os maiores desafios, daí agora trazendo não só à luz a questão do trabalho de vocês lá com os dependentes químicos, mas também o trabalho na área clínica. Quais os maiores desafios que vocês veem do profissional psicólogo neste momento? Eu acho que é a potencialização dos transtornos, né? Porque agora, na pandemia, tudo se potencializou. Quem tinha um transtorno obsessivo-compulsivo, as coisas só pioraram. Então, ficou muito tinha um- potencializado. Se tinha um traço de toque, tu vai Se dizer tinha que piorou. Se tinha um traço de depressão, Exato, essa é uma potencializou os transtornos. traço de sabe? ansiedade potencializou também. Também, né? também A gente poderia dar, potencializou. talvez, né, enfim, né, dei 3 exemplos aqui, mas existem N outros. E a questão da dependência química também potencializou? Sim, sim, bastante. Porque é Alcoolismo o também. antídoto, né? Vamos dizer, o Sim. antídoto, quando eu não consigo lidar de frente com uma frustração, né? Enfrentar uma frustração, o meu antídoto é buscar a droga, né? O álcool, refúgio. álcool e outras como drogas. refúgio. Então, o simples fato de dizer um não também é uma habilidade a ser aprendida, né? O bom é que é aprendido. E a repetição é que é o fundamental. É esse que é o treinamento. Repetir, repetir. E a colaboração, né? Então, é aprendizagem, por exemplo, também, né? Um dando exemplo para o outro. Por isso que a gente enfatizava sempre a repetição, repetindo as mesmas coisas. Ah, bom dia. Daqui a pouco aquilo já se tornava automático. Perfeito. Né? E quais as dicas que vocês deixam para as famílias que estão nos assistindo em casa, para esse momento de adaptação e retorno à vida normal pós-pandemia? Né? A gente preparou primeiro, né? Na verdade, essa pandemia veio e a gente não estava preparado, a gente teve que se adaptar. E agora que a gente se adaptou e que a gente está trabalhando de certa forma, né, neste momento, o que a gente poderia dar de dica para a pessoa que está em casa no pós-pandemia, qual vai ser a dificuldade ou o que a gente poderia buscar em termos de ajuda, não só nessa comunidade, enfim, naquilo que vocês trabalham, mas no âmbito do pessoal que está Sim, assistindo em sim, casa, de sim. que forma eles poderiam, daqui a pouco, estar buscando uma ajuda especializada, o que vocês indicam para que elas possam passar por esse momento de transição de pós-pandemia, retornar de uma forma mais Até adequada e mais inserir, né? tranquila. Inserir no dia a dia. Eu acho que assim, ó, viver o momento presente, sabe? Viver o momento presente, o aqui e agora, com qualidade. Buscar nas coisas simples, sabe? Saborear, degustar cada momento vivido com a família. Se a gente não consegue ir conversar com um amigo, ir lá visitar, utiliza a internet, né? Utiliza os recursos que nós temos agora, né? Então, assim, ó, isso aí é muito importante. A expressão dos sentimentos, expressar as nossas emoções é muito importante. Porque enquanto nós estamos expressando, nós estamos nos esvaziando, né? Perfeito. Então, isso é muito, muito bom. Aprender a escutar também, aprender a escutar. Porque a gente fala e às vezes a gente também não escuta, né? Precisa Então, aprender a ouvir. a escuta é muito importante também, aprender a ouvir, observar, né? Porque a partir da observação,
né, a nossa percepção fica mais aguçada, porque nem todos nós percebemos da mesma forma, né? Um evento, uma situação, a gente tem, existe uma situação, tá nós três aqui e nós interpretamos cada uma de uma forma diferente. Então, a observação é muito importante. Observar. Nem sempre aquilo que eu Será escuto... que realmente isso está de acordo com a realidade? Será que eu percebi certo? Isso aí, então... E às vezes aquilo que a gente comunica, talvez ela entenda de uma forma, você entenda de outra, outra pessoa entende de outra forma. Acontece muito né? nos meios de comunicação, né? Saber comunicar e saber como essa comunicação chega. Exatamente. Isso. E a questão também do autocuidado, né? Se olhar com carinho, olhar para o seu filho com carinho. Será que eu estou precisando de um atendimento especializado? Então, não hesitem. Procurem um auxílio de um psicólogo. Procurem ajuda. Se olhem com carinho. Está muito tumultuado para todos, então tirem 1 minuto do dia, escutem uma música que vocês gostem, gosta de leitura, lê um trechinho de um livro, assiste uma série, tire um tempinho para si, se olhe com carinho. Esse é o recado. Uma coisa importantíssima, né, que a Kellen colocou, se olhe com cuidado. Né? Olhe para si e saiba aquilo que você gosta, o que é melhor para ti, onde você se sente bem e o que você se sente bem fazendo. Né? Então, para fechar o programa de hoje, eu deixo um pensamento do Sigmund Freud, embora a gente tenha falado bastante aqui sobre o TCC, né? Vamos fechar com uma frase de um psicanalista. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem muito medo, né? Tem medo de responsabilidade. Então, ficamos por aqui. Uma boa semana para vocês e até a próxima.